Em uma viagem escolar, dois garotos ficam à deriva no mar e chegam a uma ilha deserta, onde precisam sobreviver por semanas aguardando o resgate. Por isso hoje, a Lagoa Azul, o despertar. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal com like, inscrição e ativando notificações. É de graça e realmente me ajuda a continuar crescendo. Agora sim, vamos começar. A história começa em uma manhã, onde conhecemos nossos protagonistas que estão se preparando para ir à escola. Emma é uma garota muito organizada e responsável, enquanto Dan é totalmente distraído e tem um espírito rebelde. Dan, Emma e Lizzie chegam atrasados às aulas e são informados sobre a viagem escolar de primavera à ilha de Trinidade no dia seguinte, com intenção de trabalho humanitário e explorar o local. No almoço, as amigas de Emma comentam sobre Stephen, pois todas querem que ele saia com o protagonista. Mas ela se distrai por um momento olhando para Dan, que tem fama de ser um garoto mau. De volta para casa, Emma arruma a mala com os pais animados para a viagem escolar. E ao mesmo tempo, o pai de Dan tenta convencê-lo a ir, já que ele não se dá muito bem com seus colegas. No dia seguinte, a viagem começa e ao chegar em Trinidade, a turma aproveita a primeira tarde livre para curtir na piscina do hotel. Depois, vemos eles trabalhando como voluntários. Na segunda noite, as amigas de Emma chegam animadas após serem convidadas para uma festa de carnaval em um iate. O grupo de amigas convence Emma a ir quando dizem que Estevão também estará lá. Todas chegam a tempo de se juntar antes do barco zarpar. A diversão dura pouco, pois Emma vê Estevão beijando outra garota e decide se afastar. A polícia intercepta o iate para inspecionar drogas e álcool. E no meio do susto, Emma cai no mar sem que ninguém mais perceba. Por sorte, Iá a vê e pula na água para salvá-la. Depois, juntos sobem num bote salva-vidas preso ao iate. Lá, o garoto resolve esperar a polícia sair para voltar, porque tem medo de problemas, já que menor de idade não pode beber álcool. Sem saber, os policiais obrigam o iate a retornar, mas ele acaba se afastando deles. E para piorar, começa a chover forte e uma grande onda o atinge. No dia seguinte, os professores cancelam a viagem por causa das festas da noite anterior. E uma das amigas de Emma avisa à empresa que nossa protagonista não voltou. Agora, vemos as protagonistas acordando no bote salva-vidas em meio ao nada. E por sorte, elas bebem a água que Emma sempre carrega em sua bolsa para todos os lugares. Para Jean, o plano é flutuar e esperar ajuda, sem pânico. E horas depois, elas se encontram em uma ilha que está próxima delas, então decidem remar até lá. A polícia de Trinidade é informada sobre 2 alunos desaparecidos. Eles não ligam muito, achando que é só uma escapada de adolescentes aventureiros. Ao chegar na ilha, Emma percebe que está sem sinal no celular, mas ele ainda funciona. Antes de explorar, Ian pega a pistola de sinalização por segurança. De volta para casa, vemos que os pais dos jovens ficam sabendo do que está acontecendo com seus filhos. Todos decidem ir à Trinidade ajudar nas buscas. Enquanto exploram a ilha, Jan alerta Emma sobre cercas venenosas e depois encontram uma bela cachoeira de águas turquesa que os impressiona. É por isso que ele propõe aproveitar essa experiência única na vida e tirar uma foto com o celular. Emma insiste em procurar um hotel, temendo que isso prejudique sua entrada na universidade. Após horas andando, percebem que não há caminho nem ajuda. Então eles decidem voltar para o bote salva-vidas, mas ao chegarem à margem descobrem que o bote salva-vidas desapareceu. Agora eles não têm como sair da ilha deserta. Ao entardecer, percebem que passarão a noite ali. E por sorte, Emma tira um frasco de repelente de água e um lanche que também estavam em sua bolsa. Naquela noite, o protagonista treme de frio e Dan lhe empresta a camisa. Quando ele dorme, Emma ouve um barulho estranho nas árvores que a assusta, mas nada acontece. Ao amanhecer, Jan acorda só no mesmo lugar. Ele vai procurar Emma, que está na praia escrevendo um pedido de socorro na areia. Lá descobrimos que o telefone ficou sem bateria e que a água potável acabou. Dan entra na água para se refrescar, mas ao se despir comete um erro, atraindo a atenção de Emma pelo que ela presencia. Ao mesmo tempo, os pais dos jovens chegam à ilha desesperados para encontrar seus filhos, mas o policial responsável diz que eles simplesmente devem esperar. Mais tarde, o protagonista constrói um abrigo para se proteger da chuva. Mas em um momento, Emma corta a mão e quando Dan tenta ajudá-la, ele diz que tem certeza de que virão resgatá-los. No dia seguinte, o sinal de socorro está maior. Por sorte, os garotos acharam cocos e bananas na ilha para comer. Além de terem terminado de construir um abrigo,
Aí vamos nós, é um ótimo abrigo. Bem, na verdade, pouco depois eles conseguem fazer isso e, para comemorar no meio do calor, decidem ir nadar juntos no mar. Depois, eles descansam na areia e, enquanto Dan dorme, abraça Emma sem perceber. Depois, Dan vai até a cachoeira, onde a garota toma banho para perguntar se ela ainda tem protetor solar. Emma fica envergonhada porque não quer que ele a veja nua. O pai da garota se prepara para ir cuidar da irmã mais nova em casa. Embora a mãe dela e o pai de Dan continuem em Trinidad colaborando nas buscas de resgate, naquela tarde, Dan observa o pôr do sol em busca de algo especial. Não confessa do que se trata, pois diz ser algo estúpido, e quando decide que é hora de acender uma fogueira, encontra um esqueleto humano perto do abrigo. Emma se desespera, achando que terão o mesmo destino, mas Dan tenta acalmá-la. Assim, o protagonista dá seu primeiro beijo e logo depois rola o delicioso na areia, perto da fogueira. No dia seguinte, Emma acorda desesperada ao notar a ausência de Dan e sai correndo para procurá-lo. Ao encontrá-lo, vemos o garoto cavando uma cova para enterrar dignamente o esqueleto achado. Ele grita para a garota que não são almas gêmeas só por terem dormido juntos e que fizeram isso porque estavam sozinhos na ilha. Eles discutem até Emma cair, então Dan cuida dos ferimentos dela e pede desculpas pelo que disse. Além disso, ele confessa que não foi ao funeral da mãe quando ela morreu, e por isso achou que seria uma boa ideia enterrar o esqueleto. Isso aumenta a confiança entre eles. Enquanto Dan toma banho na cachoeira, revela sentir culpa pela morte da mãe, já que o acidente aconteceu em um dia em que ela estava dirigindo e ele pulou em cima dela como uma brincadeira. Por isso, ela perdeu o controle do carro e quando ele acordou já a havia perdido. Mais tarde começa a chover e nossos protagonistas começam a dançar na chuva em um momento terno que os une cada vez mais. Os dias continuam passando e quando completa um mês que estão perdidos. As autoridades cancelam o resgate considerando ambos perdidos no mar. Na escola, os garotos se surpreendem. Apesar de tudo, a mãe de Emma segue tentando encontrá-la com as autoridades, mas não recebe o apoio necessário. Ela e o pai de Dan distribuem panfletos com fotos dos dois, sem perder a esperança de encontrá-los. De volta à ilha, vemos que o tempo uniu ainda mais nossos protagonistas, que agora estão mais carinhosos um com o outro. Após fazerem amor, Emma questiona se deveriam se sentir culpados por não estarem tristes, já que suas famílias acreditam que estão mortos. Mas Dan diz que eles devem aproveitar o tempo juntos e que ela é muito melhor do que qualquer um poderia imaginar. Ambos ficam surpresos, pois com essa experiência, conheceram um lado do outro que não conheciam e chegam à conclusão de que essa situação os mudou. Ela diz estar feliz por ter se perdido com ele aqui. Na conversa, Dan conta que sua primeira vez foi com uma mulher mais velha e Emma confessa que sua primeira vez foi naquela ilha. Dias depois, Dan colhe flores e Emma dorme. Quando ambos ouvem o barulho de um avião passando perto deles, os dois saem correndo. Ao chegarem à margem, não acham a pistola de sinalização no local habitual e, por isso, o avião se afasta. Então os dois começam a discutir porque dizem que nenhum deles pegou a pistola. Assim, Emma nota que, além do sinalizador, outras coisas sumiram, como o frasco de água e o repelente usados no primeiro dia na ilha. A garota diz que outra pessoa pegou e começa a se desesperar. Afirma que só ficará bem se sair da ilha, pois não quer permanecer lá e os dois brigam. Mais tarde, vemos que nosso protagonista Esteban está junto novamente na beira do mar, onde começam a gritar na esperança de encontrar ajuda. E assim os dias seguem sem novidades. Os garotos perdem as esperanças, porque durante todo esse tempo, nesse lugar só viram um avião passar. E perderam essa oportunidade sem conseguir fazer um sinal de socorro útil para que fossem resgatados. Nesse momento, ambos ouvem um barulho estranho que chama a atenção de Dan Voy. Encontrar o que quer que seja e fazer com que pare, não é? Então o garoto começa a percorrer a ilha, e logo depois vemos que Emma tenta ir atrás dele. Dan percebe que o barulho é de um animal selvagem e foge rapidamente para longe dele. A garota grita seu nome e corre para alcançá-lo, mas Dan tropeça e cai. Quando Emma o encontra, ele está coberto de sangue. Por sorte, o animal está morto. Os dias passam e a vida segue quase normal sem eles na escola. Mesmo com a dor de não encontrá-los, seus familiares voltaram para casa. Após muito tempo na ilha, protagonistas pescam e vivem momentos românticos na cachoeira favorita. Até que um dia, ambos se emocionam ao ver o momento exato e incrível em que o sol se põe no horizonte do mar durante o pôr do sol. Em outro dia,
Emma passa mal e Dan se assusta, achando que ela pode estar grávida. Ele a convida para deitar com ele para que se sinta melhor. De repente, vários recipientes caem de uma árvore, revelando que tudo o que foi perdido está com um macaco. Emma recupera a pistola de sinalização e dispara para o céu. Afirma que não quer passar mais um ano ali, pois acha que não compensa. Dan está muito feliz ali e promete a ela uma vida bonita. Depois, Emma agradece por tudo o que ele fez. Eles ouvem um avião se aproximando da ilha. Os dois correm para disparar o segundo sinalizador e, assim, são finalmente resgatados. Ao voltarem ao país, imprensa, familiares e amigos os aguardam. Todos se surpreendem por ambos sobreviverem 3 meses em uma ilha deserta. E em meio a toda a atenção, Dan decide visitar Emma durante a noite para ficar a sós com ela. Ela diz que voltará em breve às aulas para recuperar o tempo perdido. Ao tentar beijá-la, Emma se afasta para não ser vista pelos pais. Dias depois, participam da festa de boas-vindas feita para eles. Quando ele tenta encontrá-la a sós, Emma o rejeita novamente. De volta da escola, tudo parecia igual, como se nada tivesse acontecido na ilha, o que deixa nosso protagonista triste. Mas durante o baile de formatura, Emma vê Jean parado sob a chuva e desta vez não hesita em se aproximar dele novamente. Lá ela o beija e confessa que seus sentimentos e tudo o que viveram são reais. Esse foi a Lagoa Azul, o Despertar. Não se esqueçam de deixar o like, comentar sobre quais outros filmes querem ver no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.